Vamos ler Isaías 55, verso de número 6. Isaías 55, verso 6. Diz assim o texto: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Que eu diminua e o Senhor cresça. O profeta Isaías tem nos deixado grandes mensagens acerca da volta de Cristo. Vocês estão me ouvindo bem, irmãos? Eu não estou me ouvindo nada. Está ruim aí? O povo também está dizendo que está ruim. Então, porque eu estou com a dificuldade aqui, já tem vários dias pregando, eu saio com a minha goela no sofrimento, porque eu não me escuto. Mas o pessoal lá disse que estava bom, os que ouvem aí. Hoje nem os daí estão ouvindo, está ruim demais. Eu não sei se é o microfone ou se é o som. Eu sei que é uma luta. Posso nem falar muito porque está transmitindo. Então o profeta Isaías, ele nos deixou um legado de mensagens muito especiais. Quando nós lemos o profeta Isaías, nós estamos lendo profecias que já se cumpriram, algumas que estão se cumprindo e algumas que ainda se cumprirão. Ler o profeta Isaías é como ler sobre a vida de Jesus antes da cruz, durante a cruz, durante a redenção, que é o nosso caso, e após a redenção. É um livro fantástico, tem profecias extraordinárias. O capítulo 55, em especial, ele está quase concluindo o livro, quando ele diz sobre a graça. E depois ele vai falando sobre os fins e como Deus usa de misericórdia para cuidar do seu povo. O assunto em especial, ele mostra nos 5 primeiros versos do capítulo 55 um convite. O verso primeiro ele diz: todos vós, os que têm sede, venham às águas. É um convite. E vocês que não têm dinheiro, venham e comprem e comam. Sim, venham e comprem. Para quem? Para quem não tem dinheiro. Então, ele faz um convite com 2 imagens muito reais. A primeira é a sede e a fome. Então eu tenho água e comida. A segunda imagem é a aquisição de coisas sem ter que pagar. E isso é quase que impossível no mundo dos homens. Entretanto, para Deus isso é um marco da sua possibilidade, porque o nome disso é graça. Então, esse é um convite para a graça. Não é nada forçado, mas é um convite para se deleitar naquilo que Deus sabe do que nós precisamos. Primeiro, ele diz: olha, você tem sede? Venha, eu tenho água fresca. Você está faminto? Pois venha, porque eu tenho oferta de comida para você. Se nós olharmos para essa primeira necessidade, que é a necessidade fisiológica da sede e da fome,
está claro, muito claro, que nós nos assemelhamos muito a isso. Ou seja, todos aqui nesse ambiente temos em algum instante da vida sede e fome. Então isso é algo inerente à nossa necessidade diária. Sede e fome. Alguém pode dizer assim, mas eu sou ruim para beber água. Mas em algum momento do dia, você vai precisar beber água. Se você não bebe água por vontade, você vai ter que beber por necessidade, porque o corpo começa a pedir a você essa necessidade. Ele começa a pedir a você esse suprimento, porque é uma necessidade diária. Todo mundo sabe que o que a gente comeu para hoje e bebeu para hoje não nos sustentará amanhã nem depois de amanhã. Por isso, ela é lida como uma necessidade diária. Então, o capítulo 55 de Isaías, do verso 1 ao 5, é um desenho das nossas necessidades, de tudo aquilo que nós temos. Ele trata de 2 pontos da primeira necessidade, que é a necessidade da água e da comida. Todos têm essa necessidade. Então ele convida para que você vá até ele e beba e também seja farto. A segunda área que Jesus trabalha é a área, porque essa é uma profecia acerca, literalmente, da vida do próprio Salvador e o suprimento dele conosco. A segunda área é a área que não é fisiológica, mas é uma área de carência. Você tem necessidades diárias, pão e água, mas agora você tem uma carência em alguns momentos da sua vida. E ele está dizendo que essa carência só pode ser preenchida com o poder do dinheiro. Então, de primeira instância, nós poderemos dizer, poxa, eu queria muito comprar algo, mas eu não posso fazê-lo porque eu não tenho dinheiro. Nesse exato momento, a redenção de Deus aparece no cenário dizendo para nós, pois você gostaria de adquirir isso? Sim, eu gostaria, mas não tenho dinheiro. Então ele disse, pois eu lhes convido para que você venha e compre, não tendo dinheiro. Mas que milagre é esse? Como posso comprar sem ter dinheiro? Note que ele diz comprar, ele não diz eu estou te dando, eu estou te oferecendo algo que é mendicável. Ele está dizendo venha, é um convite, e compre. Porque isso trabalha a nossa dignidade. Deus não é aquele que dá restos para o seu povo. Deus não oferece lixo para o seu povo. A coisa principal de Deus foi o seu Filho Jesus Cristo. Ele não é o resto. Ele é o primeiro. E ele é o último. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele foi o que era, ele que é e sempre será. Então ele diz, comprem sem dinheiro. Então como que eu fecho essa conta para comprar algo que eu não tenho dinheiro para pagar? Ele disse, sem dinheiro. E pergunta-se, qual preço isso custou? Ele diz, eu não vou te dizer qual é o preço. Mas eu quero que você adquira isso que você tem uma carência. Note que os primeiros 2 elementos são água e comida. Os 2 últimos elementos são carência, vinho e leite. Na mesa do hebreu podia faltar vinho e leite, mas não faltava água e pão. Porque esses 2 elementos falam daquilo que são essenciais para nós. Aquilo que a gente não pode ficar sem. Em algum momento da história, Jesus disse, eu sou a água e eu sou o pão. Então, nós não precisamos correr atrás dessas coisas.
Cristo é a oferta da água e a oferta do pão. Enquanto o vinho e leite fala de uma carência que pode ser preenchida depois da água e do pão, mas ele trabalha aí muito mais a necessidade de comprar do que, de fato, usar o leite e o vinho. Ele fala do milagre de comprar com um preço alguma coisa que você não tem dinheiro. Em outras palavras, isso fala de um crédito. Você pode adquirir isso, eu te dou um crédito. Isso fala da mais alta moral que um pecador pode ter diante de Deus. Você não vale nada. É isso que nós somos diante de Deus. Mas ainda assim, eu vou te fazer um convite. Primeiro, para saciar a tua sede e para saciar a tua fome. Isso é essencial, você não pode ficar sem isso. Agora, eu vou te dar um crédito para provar para você que, apesar de você não valer nada, eu estou acreditando, eu estou creditando na sua conta para que você possa adquirir vinho e leite. Isso fala de contentamento, fala de satisfação. Por quê? Jesus não se satisfaz em oferecer para nós apenas o que é essencial, água e pão. Jesus nos oferece algo mais saboroso, o doce da uva, mas a gordura do leite. Ele diz, isso aqui é prazer. Em outras palavras, estar em Cristo, irmãos, é beber e comer todos os dias, mas é também desfrutar de algo saboroso e prazeroso. Vinho e leite. Na mesa de um hebreu que tinha vinho e leite, sabia-se que toda refeição podia ser satisfeita e saboreada pelo doce e pela gordura. Ele caminha para o verso 2 dizendo, agora eu vou te fazer uma grande advertência. Por que você gasta o dinheiro naquilo que não é pão? Veja que em nenhum momento ele citou acima a proposta pão. Mas ele diz, por que você gasta o seu dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor, que você labuta tanto para adquirir, naquilo que não satisfaz. Logo, ele está fazendo uma comparação, um contraste entre o que ele oferece e o que nós buscamos por nós mesmos. Nós buscamos, pelos nossos próprios recursos, uma satisfação que é oca, que é vazia, que não satisfaz, que não preenche. Mas ele diz, eu posso te dar um crédito para você não só ser saciado por água e comida, mas eu vou te dar um crédito para você sorrir com o doce e com a gordura. Mesmo você não tendo dinheiro. Por quê? Porque você gasta o seu dinheiro com aquilo que não te satisfaz. Irmãos amados, isso não é a vida humana? O verso 2 ele diz, ouvi-me atentamente. Comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. A proposta da mesa dele só está sendo ampla, porque agora ele disse, se você me ouvir atentamente. Porque ouvir-me é um comando, igual o buscar. Buscai. É um imperativo. Então ele diz, ouçam-me atentamente. E aí está a resposta da primeira pergunta. Como que eu vou comprar sem dinheiro? E por que ele me deu esse crédito? Ele responde, quando você me ouve atentamente. Aí você passa a comer o que é bom e a se deleitar em finos manjares.
Preste atenção que a palavra manjares no original, ela é o produto de um... Dona Cláudia, o manjar no original é produto, Arlindo, de um... É derivado do leite. Que mais tarde a gente até chamaria de manjar. Os manjares, não há esse manjar, não é porque o manjar que a gente come desse manjar de doce, de leite, de coco e tal, mas a expressão da palavra manjar, deleitar, ele usa a palavra deleitar, finos manjares, quer dizer, é algo muito refinado, é algo muito saboroso. É como você comer um negócio que você nunca comeu na vida. Você, gente, que doce perfeito. Mas esse manjar é derivado do leite. O que ele está dizendo? Se você me ouvir atentamente, você não vai gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão. Você vai se deleitar no meu doce, na minha gordura, no meu açúcar do vinho. É um contraste. Eu ofereço coisas boas, o meu convite é gracioso, ainda que você não mereça, nós não mereçamos, mas eu te ofereço algo que vai ser bom e deliciosamente fino. Não é um doce qualquer. Ele evolui para o verso de número 3, dizendo, bom, a pergunta é, então como eu posso ouvi-lo? Ele disse, inclinem os ouvidos de vocês e venham a mim. Bom, se ele fez um convite e agora eu estou presente, Bernardo, a ideia é, eu preciso responder a esse convite. E quando eu respondo a ele, a resposta é, eu inclino. Porque no verso 2 ele diz, ouça-me atentamente. Quando eu inclino esses ouvidos, ele está dizendo, gostei de ver, você não está vindo relapso para a minha reunião do convite, você está atento, seus ouvidos estão abertos. E você veio a mim. Não é alguém que está distante dizendo, pode falar que eu escuto. Eu estou indo, não. É alguém que vai até ele e atentamente senta e disse, pode falar que eu sou todo ouvidos. Depois que você faz isso, que você inclina o seu ouvido, e depois que você se achega para ele, ele diz, qual é o resultado que você quer? A sua alma viverá. Preste atenção que alma não é mais alguma coisa mantida pela comida e nem mantida pela água. Essa alma, ela é saciada pelos manjares, que são finos, e a Bíblia vai chamar isso no verso 2 de deleite. Você sabe o que é deleitar? Deleitar é muito mais do que esse modelo, esse exemplo que eu vou dizer a vocês. Imagina você chegar numa praia lindíssima e você ter uma sombra maravilhosa, Bill, e uma rede montada lá, Kathleen, e você deitar naquela rede depois de você ter comido uma comida maravilhosa, e aí vem um garçom e dá para você, Roger, aquele doce, aquele negócio maravilhoso, e você come aquele doce com a barriga cheia daquela comida salgada maravilhosa, e aquela brisa do mar bate, você está deitado numa rede, e você dá aquela leseira do pós-almoço, e você começa a ficar, gente, mas que tarde maravilhosa, aquele vento sopra, sabe como é o nome disso? Isso é uma ideia, uma penumbra de um deleite. Você está tão prazeroso que você... Ele diz, a sua alma só pode viver porque a sua alma se deleitou no que é bom
e nos manjares finos que eu te ofereço. Então, no verso 3, ele diz: por quê? Qual é a razão? Eu quero experimentar isso todo dia. Amanhã tem, Liz? Júlio, amanhã tem de novo? Essa rede, esse cenário da brisa do mar. Tem de novo? Ele disse: meu filho, é para sempre isso. Eu fiz uma aliança com você perpétua. Ninguém apaga esse trem. E por que o senhor está fazendo isso comigo? Ele disse: porque eu fiz isso há muitos anos atrás com Davi, que é a linhagem do Cristo. E você hoje está debaixo do Cristo, o filho de Davi, o descendente de Davi. Então, quem está em Cristo também tem direito de se deliciar nesses manjares. É mais ou menos o seguinte: eu vou ao clube da cidade, faço o meu cadastro para que eu possa ter acesso aos benesses daquele clube. Pago minha anuidade. E aí lá no manual diz assim: quem tem direito? Quem tem direito? Silvio, Fernanda. E aí na ficha preenche: não, esse valor que o senhor paga aqui tem direito de o senhor colocar 10 dependentes. Então eu coloco lá: Priscila, Saulo, Olívia, Vitória, Vitor. Eu vou dar aqui a dona Cláudia, a Lorena. E coloco lá a Franci, Raquel, Asmiro, pronto. Então, eu não preciso estar lá no clube, mas porque vocês são dependentes cadastrados de alguém que está em dia naquele clube, quando você chega lá, que você se identifica Francis Lai, Lorena Santos, ele puxa lá: pois não, dona Lorena, pode entrar. Porque Cristo foi o prometido de Deus, nós somos os seus dependentes. Nós temos direito a deitar no deleite de Deus o tempo todo, irmã Helena. O tempo todo. E se alimentar de algo que a gente não pagou. É igual o pessoal que vai para os resorts all inclusive. Quando chega lá diz: nossa, mas é muito legal, você come de graça. Mas você pagou para comer. Não é? Só que lá a gente é um monte de pobre mal educado. Não é? Porque o pobre mal educado, Luciano, ele chega lá e diz: não, eu tenho que comer tudo, mas gente, não tem mais barriga. Não, mas estou pagando. Aí come, passa mal, bebe tudo que tem direito, fica muito maluco. Céu. Vida. E já acorda de manhã pensando: cadê o café da manhã? Pois bem, em Cristo nós temos a carteira desse resort celestial que tem esses processos, Hélio, ao inclusive. Só que com Cristo é diferente de nós que pagamos mensalmente para usar. Esté, em Cristo a gente não pagou nada. E quando você passa o cartão, ele diz: está liberado, tem crédito. Sem dinheiro, mas comprando. Porque alguém foi lá e fez isso por nós. O nome disso é graça. Ele segue para os versos 4 e 5, ele diz: eis que eu dei por testemunho, meu caro Ronivaldo, aos povos. Eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Ele não está falando de outra pessoa senão o Redentor. Para que vocês pudessem desfrutar de todo esse all inclusive, Adriana,
Moisés, foi preciso que Deus desse o seu filho como garantia, como penhor. Porque o diabo diz, tá bom, então Silvia é meu, Karen é minha, Larissa é minha, Dalvan é meu, mas agora você vai levar eles? Está comprando eles? Qual garantia você me dá? Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versos 13 a seguir. Repara. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, porque Isaías 55 é um convite à salvação. Tendo nele também crido, vocês foram selados, carimbados com o Espírito Santo da promessa. E o que é esse Espírito Santo? Verso 14. Ele diz, ele é o penhor, ele é a garantia da vossa herança, até que se resgate essa sua propriedade, para que a glória do Senhor, o louvor, as palmas, o cântico, seja para a glória do Senhor, não para a glória dos homens. O penhor, então ele penhora, depois ele resgata. Ele penhora, pega o dinheiro, depois ele vai lá, paga o dinheiro e pega de volta aquilo que é dele, porque é uma herança. Isaías 55, verso 4, Deus está dizendo, eu dei por testemunho, por garantia. Quando se pediram, que testemunho eu dou? Ele disse, eu dou meu filho. E eu me lembro mais uma vez daquela cena maravilhosa de Crônica de Nárnia, que a feiticeira sai de dentro da tenda, depois de acertado a vida de Edmundo com o leão, e ela senta no trono dela fajuto, e ela pergunta, que garantia eu tenho que você não vai me enrolar? O leão dá um rugido, e aquela filha de terror senta com medo, e todo mundo some na lapa do mundo. Basta o rugir do leão. Basta a palavra de Deus. É o penhor, é a garantia. É isso que Deus está dizendo. Eu o dei como príncipe governador dos povos. E o verso 5, ele diz, então, para quem que o Senhor deu ele? Ele diz, uma nação, um povo que não conhece o meu nome. Uma nação que nunca conheceu Deus. Essa nação vai correr para junto do Redentor, porque o presente do penhor foi dado para esse povo. O que Deus está dizendo? Nenhum de nós aqui, irmãos, conhecia Deus. Nenhum de vocês está aqui nessa noite porque vocês um dia conheceram Deus, nem eu. Nós estamos aqui porque Cristo foi dado por nós. Ele comprou a nossa vida. Ele nos trouxe para a casa dele e disse, olha, beba todo dia a água e coma. Agora, você quer manjar, você quer açúcar e gordura? Eu te dou isso. Você não tem dinheiro para comprar, porque isso custa caro, mas eu te dou isso. Eu te dou o pão e o vinho. Mais tarde, se não Cristo é o símbolo, não tem outro senão ele. É o símbolo do pão e do vinho. Porque este é o sangue e essa é a minha carne, rasgada em favor de muitos para a remissão dos pecados. É um convite. Por amor do Senhor, teu Deus,
e do Santo de Israel, que é o Jesus Cristo, porque este glorificou o Senhor, porque ele não aceitou ficar em casa enquanto Deus o convidou para ir e ser testemunha nossa, em nosso favor. Deus disse, por causa que ele me glorificou, ele é o santo, é por amor desse que eu estou fazendo isso. Depois que Deus encerra essas bênçãos da água, do pão, da comida diária espiritual, ele diz peremptoriamente, ele está falando para o seu povo, ele diz o verso de número 6. Eu fiz essa introdução toda para pregar o verso 6. Então ele conclui dizendo, busquem, porque isso é de graça, mas isso não é para ser jogado fora. É preciso que você faça agora o valor daquilo que você recebeu. Olhe para tudo isso que você recebeu e diga, eu não posso entregar isso aos cães. Eu não posso deixar isso na lata do lixo. Ele diz, você entendeu? Sim, nós entendemos, Senhor. Então eu vou te falar duas verdades, disse o Senhor. Buscai o Senhor enquanto você pode achar. No hebraico, é mais ou menos assim, busca o Senhor no lugar que ele pode ser encontrado. E depois que você buscá-lo, é diferente de invocar. Invoque-o enquanto ele está próximo. Existem duas formas de nós mostrarmos a Deus que nós não estamos jogando fora o pão, o vinho, o leite, a água, a refeição que ele nos deu, ainda sem termos condição de pagar. Essas duas formas eu chamo de duas marcas de uma vida transformada. Primeira marca, buscar ao Senhor. Ele não disse em nenhum momento que buscá-lo está isento de passar as adversidades. Não é isso que ele disse. Ele disse, busquem. Enquanto ele está no local de acesso. No local que ele pode ser encontrado. Em outras palavras, Deus não pode ser buscado onde nós achamos que ele está somente. Então agora o Senhor está dizendo que Deus tem um local específico em Jerusalém, na igreja Monte Sinai, na Rua do Vasco. Não. Mas Deus não se assenta. Deus não está, Deus não vive na roda dos escarnecedores. Não vá lá encontrar Deus que ele não está. Ele já havia dito, não se assente, não ande e não pare na roda dos safadinhos. Isso é tão claro que essa instrução é toda para o seu povo, porque no verso 7 ele diz a um grupo de pessoas que diz assim, tá aí nós, vamos fazer o quê? Para a gente ter direito disso tudo também. Ele diz, então você deixa o seu caminho perverso e você iníquo os seus pensamentos e converta-se ao Senhor. Aí ele se compadece de você. Volte para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Mas Deus não habita no meio de iníquo, de perversos, daqueles que abandonam o Senhor. Deus não. Em outras palavras, o verso de número 6 é um chamado de Deus para nós, muito seriamente, buscar e depois invocar. Então, essas duas marcas devem estar na nossa vida. De que sentido? No sentido de nunca deixar de estar no local onde Deus está
E qual é o local que Deus está? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Não sabeis que o vosso corpo é o santuário de Deus? Então é o meu corpo, é o seu corpo, onde Deus deve estar. Então é no meu corpo, é na minha vida que eu busco o Senhor. Se há algo em mim, se há algo em nós que não é templo de Deus, nós precisamos sair daqui nessa noite repensando a nossa condição espiritual. Por quê? Porque aqui nesse culto, que nós chamamos de culto público, Anas, todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo sabe que você está aqui agora contrito, que você não está xingando, que você não está maldizendo, que você não está jogando praga em ninguém, que você não é um terrorista lá na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, que você obedece pai e mãe. Está todo mundo aqui sentadinho, lindo, maravilhoso. Mas quando a gente sai daqui, o culto racional continua. Apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o vosso culto racional. Onde eu busco o Senhor? Na igreja, numa vigília. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Mas quando a vigília cessar, que as portas da igreja se fecharem, minha querida Adna, a gente tem que ir para casa, França, dizendo, eu lá continuo buscando o Senhor. Porque a minha alma está saciada por Ele. A minha alma sente necessidade dEle. Depois que eu busco ao Senhor, onde Ele se pode achar? Enquanto Ele se pode achar? Ele diz para mim, agora, nas horas difíceis, saiba que eu sou o seu pastor. E ainda que você ande, Márcia, pelo vale da sombra da morte, não tenha medo, porque eu estou convosco. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu estou convosco. Todos os dias, todo o tempo, todo momento. Ele está dizendo, busquem a mim, porque eu tenho para vocês algo excelente. Um convite. Agora, não significa dizer que estar em Deus, nós não experimentaremos o dia mau, pois experimentaremos o dia mau. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu enfrente o vale da sombra da morte. Eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, que disciplina, e o teu cajado, que me puxa para o meio do rebanho, me consolam. Invoca-me, porque eu estou perto. O que significa isso? Não adianta invocar para depois buscar. O processo é uma linha sequencial. Primeiro eu busco o que faz da adoração, da rendição, da minha marca de redimido. Eu busco, eu estou perto de Deus. Ele é acessível a mim. Ele pode ser achado por mim. Ele está num ambiente que traz paz para ele. Ele gosta disso. O meu coração é um ambiente de Deus. É isso que ele está dizendo para nós. O seu coração é um ambiente de Deus. Ele está ali, ele está perto. Então você o adora pelo que ele é. Só que quando as coisas ficarem ruins, quando o dia mau chegar, ele diz, eu estou aqui. Não se esqueça de depois de me adorar, agora me invoque. Que quer dizer, socorro, Deus. Buscar é adorar. Invocar é gritar, socorro! Esse grito é o que Pedro deu quando ele estava afundando nas águas e o Senhor puxou pela mão e disse, ainda que você esteja afundando, Pedro, contudo eu não te deixarei afundar, porque eu tenho uma promessa contigo, eu estou perto do barco, eu estou aqui.
Invoque-me enquanto eu estiver perto. Entretanto, ele só estará perto e só se permitirá ser achado quando nós vivermos de fato uma vida que honre a ele. É por isso que ele diz: eu quero ser encontrado por você. Deus não brinca de esconde-esconde. Eu estou perto o tempo todo. Ele diz, Jesus em Mateus 28, 18, 19, ele disse: olha, eu estou indo para o Pai. Mas vão pelo mundo. E ao irem pelo mundo, ele disse: vão, expulsem demônios. Se pisar em serpente, não vai fazer mal a você. Se vier coisa do Satanás, não vai fazer mal a você. Vão caminhando. Agora, saibam que eu estarei convosco todos os dias, até o tempo final. Irmãos, se ele falou que estará, ele estará. Se ele falou que estará, ele estará. Isso não significa dizer que nós não passaremos pelo vale, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Tu estás comigo. Ele não diz que não nos tiraria do vale. Ele não diz que não impediria passar pelo vale, irmão Antônio Carlos. Ele disse: no vale da sombra da morte, eu estou lá. Na luta, no desemprego, no dia mau, na luta da família, eu estou convosco todos os dias. Mas venham e bebam e comam e se deleite e sorria e viva, mas me busque, porque eu quero ser encontrado por você. Jeremias 29. Jeremias 29, verso 13. Jeremias 29, verso 13. Vocês podem me buscar, porque quando vocês me buscarem, vocês me acharão. Mas só vale com um processo: quando vocês me buscarem de todo o coração. O Salmo 9, verso 10, explica para a gente isso. Salmo 9, verso 10. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Jeremias 29, 13 diz: quando vocês me buscarem, vocês vão me achar. Eu não me escondo, eu estou acessível, mas só vai me achar quem me busca de todo o coração. O Salmo diz: os que confiam são aqueles que buscam ao Senhor. O que é que ele está dizendo? É aquela canção que a gente canta lindamente, mas que a gente canta às vezes mentindo no coração. Se Deus fizer, se não fizer. Mas quando a porta se fecha, a gente culpa alguém. Via de regra, o primeiro errado é a igreja. Depois é o pobre do pastor. Nós estamos buscando auxílio nas portas erradas. Se você me buscar, diz o Senhor, de todo o coração, você me acha. Você me encontra. Sabe o que é que eu acho? Deus tem no céu um aparelho que mede o tamanho da nossa busca por Ele. Eu não sei o nome desse aparelho. Talvez seja buscômetro. Ou talvez seja feômetro. Ou toqueômetro. Alguma coisa desse negócio. Porque
Quando a multidão apertava Jesus e a mulher tocou nele, ele disse: quem me tocou? Eu senti que saiu virtude. Quando a gente busca o Senhor, independente da travessia do deserto, tenebrosa ou com o dia claro, e a gente diz: eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor está comigo. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. De quem recearei? De quem terei medo? O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. De quem me recearei? Essa é a busca daqueles que foram convidados para beber e para comer na casa de Deus todos os dias. E o Salmo 23 termina: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários e unge a minha cabeça com óleo. Isso não é a festa das bodas? A mesa farta? A unção do rei? Quem busca o Senhor, irmãos, não murmura. Quem busca o Senhor faz como fez Jó. Doida, maluca. Você está profanando o nome do Senhor. Ele nos deu alegria, ele era bom. Agora, porque nós estamos em tormento, Deus não presta? Como falas uma louca, falas tu. O meu Redentor está vivo e ele se levantará. Aleluia. As nossas lutas, elas têm início, meio e fim. Mas enquanto elas não chegam ao fim, a ordem de Deus é: busquem. Porque eu estou sendo achado. Eu quero ser achado. E gritem em alta voz: socorro. E ele disse: eu estou perto, eu estou perto. Eu estou perto. Eu estou perto. Que Deus abençoe a nossa vida, meu irmão. Que Deus nos desperte para esse buscar constante e para esse grito quando parecer que o diabo for nos engolir, quando parecer que o lobo for nos devorar, quando o mar nos submergir, ele levantará a sua mão, nos levantará e dirá: eu estou perto. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e bondoso Pai, obrigado por tuas maravilhas e por teu convite especial, cheio de graça e de redenção. Obrigado porque tu pagaste um preço, um penhor em nossas vidas. Somos teus. E às vezes o inimigo tem nos convidado para abandonar o Senhor. Às vezes ele tem nos apresentado lutas. Está vendo aí? Agora você está na crise, está na luta. Mas de que se queixa o homem dos seus próprios pecados? Ajuda-nos a olhar para o Senhor. Porque mesmo na crise, o Senhor disse no verso 7 de Isaías 55, que o Senhor perdoa. O Senhor é longânimo em perdoar. Perdoa os nossos pecados. E através de nós, ó Deus, perdoe tantos quantos ainda não bebem da água e não comem da tua comida, Senhor. Que as nossas vidas sejam esses canais de bênçãos para que outros sejam alvos e alvos da graça do Senhor. Oramos agradecidos e eu peço sobre cada vida uma bênção do Senhor. Que esse resto de semana seja cheio da tua unção. Que as atividades da igreja sejam marcadas por tua grande bênção e proteção. Guia-nos na vereda da justiça, Senhor. E glorifica o teu nome sobre nós e através de nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito do Senhor sejam derramadas sobre nós, os que buscam e que gritam socorro ao Senhor, e os que recebem dizem amém.